iniciando mais um programa OAB em Foco. Meu nome é Marisa Gáudio e hoje nós temos como convidadas a psicoterapeuta Eveline Miranda e a assistente social Tânia Luna. Nós vamos discutir a questão da redução da maioridade penal. É um tema que está muito em voga, a sociedade está se agitando muito em torno desse assunto e a gente entendeu como interessante trazer essa discussão com pessoas que têm embasamento para falar sobre o tema, né? E a Tânia trabalhou muito tempo na vara da infância, juventude e idoso, trabalhou com muitos casos, sim, né, Tânia? Então a gente vai até iniciar para explicar um pouquinho até o que é, né? O que está se pretendendo, para depois a gente começar a nossa discussão de se isso é bom ou não, né? Uhum. A redução da maioridade penal, como a doutora falou, é um tema que está sendo discutido o tempo todo e cada dia que passa, a discussão vem aumentando, o calor da discussão vem aumentando, em consequência desses últimos acontecimentos, né, envolvendo menores que cometem crimes considerados bárbaros, como crimes hediondos, não crimes hediondos, mas crimes de um alto teor de gravidade, a dentista que foi incendiada, né, o menino, o Felipe, eu acho, de 17 anos, que foi morto na frente do prédio por um menor também. Então, a redução da maioridade... ônibus, né? Também tem a história do ônibus, isso, do menor que estuprou, enfim. Recente. Então, são crimes que vêm sendo cometidos por adolescentes e isso vem trazendo uma discussão que já estava acontecendo há um tempo, mas hoje está mais calorosa. E a redução da maioridade penal, o que é? Essa proposta é fazer com que adolescentes, né, pessoas que ainda não têm 18 anos, possam ter a possibilidade de cumprir penas, né, da mesma forma que o maior de idade. Porque assim, um menor que comete um crime que seria cometido pelo maior, o maior ele vai ter uma culpabilidade muito mais considerável do que o menor. O menor, aquela história, o menor vai cumprir no máximo 3 anos pelo ECA, 3 anos de medida protetiva, ele pode vir ficar internado, ele é avaliado de 6 em 6 meses, mas o tempo máximo que ele vai permanecer é 3 anos, né? Diferente de uma sentença de uma pena aplicada maior. Então, a grande discussão, a base de tudo dessa discussão e a proposta daqueles fervorosos mesmo, que são a favor da redução da maioridade penal, é isso, que se antecipe a maioridade, que o menor, aí tem algumas discussões, eu não sei como está agora, que seja aplicada a punibilidade a partir dos 16 anos, a partir dos 15 anos. Tem algumas discussões paralelas acontecendo no país todo, né? Em São Paulo se discute uma coisa, em outros estados, mas, de qualquer maneira, o grosso da discussão é isso, né? Que um adolescente possa ser responsabilizado assim por um ato que a gente chama adolescente por um ato infracional, da mesma forma que um adulto é responsabilizado, culpabilizado por um crime. Para a gente, eu acho que é interessante para o nosso contexto entender um pouco como funciona a cabeça de um adolescente. Né? Isso eu gostaria que a Eveline falasse para a gente assim, lógico, cada caso é um caso, mas qual é a diferença, né, de uma cabeça de um adolescente para a cabeça de um adulto? Isso que você acabou de falar é fato e a gente não vai perder de vista nunca, cada caso é um caso. Uhum. Né? É claro que quando a gente pensa no adolescente, a gente pensa num sujeito ainda em formação, sem dúvida. Agora, eu acho que a gente tem que ter um olhar cuidadoso no que diz respeito a isso, né? É óbvio que quando a gente fala de essa questão da redução da maioridade penal, acho que a gente precisa pensar, repensar, avaliar e reavaliar quando a gente diz isso. Porque não adianta você só dizer isso no calor da hora, tomado por uma notícia que você ouviu. É óbvio que a gente não está aqui, e a gente até tenta ser imparcial, sim, sem dúvida, né? A gente aqui não vai defender, né, um menino que assaltou o ônibus e estuprou uma moça em detrimento da vítima. Não se trata disso. Quando se discute
se seria correto ou não essa redução, não está se dizendo que ele não cometeu um crime. Um que crime não foi uma coisa bárbaro grave, e que choca todos nós e ninguém ninguém é favorável a isso. Agora, quando você propõe a diminuição da maioridade, eu falo até mental, né? Não foi um ato falho à toa, né? Isso aí deve querer dizer alguma coisa no decorrer do programa, a gente tenta entender. Né? Mas quando você diz em reduzir a maioridade penal, você não está falando só desse menino que entrou no ônibus, assaltou e violentou uma moça, do menino que queimou a dentista, que participou daquele... Né, daquela ação bárbara, enfim. Mas você está falando daquele menino que está na rua usando crack e que comete pequenos delitos e que esse menino ele vai entrar no mesmo balaio, no mesmo pacote. Então acho que a gente tem que ter cuidado com as paixões, né, com as nossas paixões, né, com esse olhar apaixonado demais pelas coisas e passional demais. Então a gente precisa pensar. Agora, sem dúvida, eu acho que é um consenso que as coisas precisam ser revistas, né? Eu acho que a gente também... Eu sempre penso e discuto a questão dos profissionais, do trabalho, um olhar multidisciplinar. Você tem que ter um olhar para aquele sujeito que ali está, você tem que entender que sujeito é esse. Né? Às vezes um menino de 16 anos que comete determinados atos e tal, esse menino é um menino que está muito comprometido. E dependendo da gravidade, muito pouco provavelmente terá uma recuperação efetiva. Assim como um adulto, enfim, né? A gente percebe aqueles crimes que se repetem, aquelas atitudes que se repetem, tem algo muito comprometedor aí. E aí a gente precisa de uma equipe, de gente especializada que possa estar avaliando esse sujeito e que tipo de procedimento a gente tem que ter com essa pessoa. Então, eu acho que a gente precisa pensar que as coisas precisam ser revistas, precisam ser reavaliadas, sim. Agora, não sei, pode ser que a gente simplesmente entender que reduzir a maioridade penal resolve as coisas por si só, mas aí reduz a maioridade penal e continua tudo do mesmo jeito, né? Então, acho que são coisas... A gente, quando fala da mente humana, a gente, quando fala da alma humana, a gente está falando de um abismo, né? Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso, um pouco mais delicado em relação a isso. Que o adolescente ele é mais vulnerável do que um sim, adulto. Por isso que eu perguntei a questão da cabeça de um adolescente. Não é que a gente quer dizer, coitadinho desse adolescente, ele não sabe o que está fazendo. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Mas que existe uma diferença, né? Sim. Até porque nós fomos adolescentes e a gente se reconhece nessa vulnerabilidade. Exatamente. Isso sem dúvida. A gente lembra o que a gente passou, o que a gente fez, enfim. Sim. Né? Agora, o que eu fico me perguntando, né, é qual é a expectativa da sociedade, a expectativa dessas pessoas que estão se juntando e estão clamando essa mudança, né? Qual a expectativa dela, da sociedade, dessa parte da sociedade com relação a isso? É o quê? Achar que a redução da maioridade penal vai reduzir a criminalidade porque o adolescente ele vai entender que ele vai ser culpabilizado, ele vai ser penalizado de uma forma mais severa e aí ele não vai cometer o crime. E isso não é verdade, no meu ponto de vista. Por quê? Porque se fosse assim, adulto não cometeria crime porque sabe que vai ser culpabilizado, que vai em cana, que não sei o quê, né? E aí não cometeria crime também. Então não é isso, tá? A outra, qual seria então uma outra? No meu imaginário, assim, duas expectativas maiores. Essa, né, diminuição da criminalidade, e a outra, a imputação de um castigo. Né? Você tem que ser castigado, olha, você é um menor, você é um adolescente, você cometeu um crime, então você tem que pagar por isso. Ora, acredite, um moleque de 15, 16, 14 anos que comete um ato infracional, né, que seria um crime para um adulto, e ele vai para o Padre Severino e ele vai para o Luiz Alves, você pode ter certeza que ele está sendo castigado. Exatamente.
Pode ter certeza. Se esse As pessoas têm castigo uma vai ideia de durar, que pois é. Não tem ideia de como é, né? Uhum. Quem trabalha com isso. Olha, e na maioria das vezes, e aí eu já discuti isso um dia desse, eu falei assim, é o teu lado paternalista, assistencialista, que as pessoas acham, algumas pessoas acham que o fato de eu ser assistente social, eu sou assistencialista e longe disso, né? Eu falo, eu não fui ser assistente social porque eu era boazinha, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, assim, você tem que imaginar, assim, muitos desses adolescentes, isso é real, isso é estatístico, é só você ir lá no João Luiz Alves e no Padre Severino e ver quem é que está lá dentro, quem é que está lá, você vai perceber, busca o histórico, vamos puxar o histórico dessa molecada para ver o quanto eles já estavam sendo castigados antes. Né? Ah, não, mas aí você está dizendo que só quem comete crime é o pobre. Discuti um dia desse. Não, a pobreza não interfere no caráter. Não, a pobreza não interfere no caráter, mas a pobreza, a miséria pode determinar muita coisa. É a miséria daquele moleque que dorme com 8 irmãos num cubículo de 4x4, que ele vê a relação sexual do pai com a irmã. Aliás, a relação sexual não. Ele vê o pai abusando das irmãs menores, ou ele mesmo é abusado, né? A miséria, como é que a miséria, como é que a pobreza aí não vai? Caráter, Pois é. A circunstância. Não é? Né? Como é que você quer que um moleque... Aí, outra discussão. Não, você não pode dizer que um moleque mata e rouba, porque hoje em dia, um molequinho não rouba, de 14 anos, não rouba um celular porque ele está com fome. Realmente, pode ser, ele não rouba o celular porque ele está com fome. Mas ele pode roubar o celular porque ele está com a cara cheia de crack, tá? Porque com 11 anos de idade ou com 8 anos de idade ele invadiu da escola e ninguém fez absolutamente nada. Nada, né? Porque a gente não consegue, eu falo isso até pela minha experiência, enquanto participei da Vara da Infância, não adianta o judiciário ficar atuando se o resto da sociedade não faz nada. Não, e não sejamos Entendeu? hipócritas, né? Se nós que temos acesso às coisas, quer dizer, podemos nos apropriar de objetos, Não, a gente pois tem é. acesso. A gente Não volta somos e meia, ignorantes, né? Sim. volta e meia, a gente se flagra extremamente insatisfeito e indignado porque não está podendo consumir aquilo que o vizinho consumiu. E aí, né? quando um adolescente desse, mais pobre, rouba alguma coisa para comprar um tênis que ele tá vendo na televisão, que por que aquele menino tem aquele Nike Shox aí da vida e eu não tenho nem um chinelo? Longe de estarmos Não precisa certo. Não é estarmos isso, defendendo não é Não isso. se É trata um disso. sentimento que você A gente está falando compreende, de né? um sentimento humano, a gente está falando de, assim, né, o ser humano é complexo. Ele é atravessado pela realidade o tempo todo, ele é atravessado pelas suas obscuridades E o que tempo na maioria, todo. o que a né? senhora estava falando, na maioria das vezes, a gente sabe o quanto isso é errado, né? Esse tipo de atitude que eu acabei de comentar, mas ele não tem o respaldo familiar, né? Não teve uma educação, não é só educação de escola, não. Não. Né? É estrutural. É estrutural mesmo, da família, para entender uma série de coisas. Então, quer dizer, você jogou, esse menino está jogado na sociedade. E aí, o que a sociedade faz? Ah, vamos punir. Sim. Porque Entendeu? o discurso... Não é que não tem que ser punido, mas de que forma nós vamos punir? De que forma E quem é a que gente você vai, está querendo vai fazer? punir, sabe? isso. Quem é que você está querendo punir? Eu dei um exemplo um dia desse, assim, eu falei que eu vou escrever um livro, sabe? Como formar um marginal. Como formar um adolescente marginal. Porque quando você acompanha, como eu já fiz, e a gente tenta salvar, o judiciário, eu falo do judiciário, você tenta, mas você... Esse menino não tem vaga na escola, ou tem vaga na escola e sofre uma série de coisas. Olha, um caso que eu dei o exemplo um dia desse, e nunca, eu posso viver 250 anos e nunca vou esquecer. Recebemos uma informação, ainda não tinha conselho tutelar, uma informação, um menino extremamente rebelde, agressivo, ia para a escola só para agredir professor, chutar a mesa, agredir os colegas, enfim, o menino era uma peste. Menino de 13 anos, por aí, menino, 12 anos, uma peste. A mãe veio para a entrevista, todas as informações da escola, da diretora, da professora, orientadora pedagógica, tudo ali. Nossa, esse menino, caramba, né? A mãe veio, eu perguntava para a mãe, olha, a senhora sabe que a senhora está aqui, né? É isso. Não, ele é assim mesmo, ele é assim mesmo. Ah, eu levo ele para a escola e ele foge, quando ele entra, ele apronta, ele agride o professor, ele bate mesmo nos colegas. Mas só um minutinho, agora eu quero que você me responda, eu falei para ele. Eu vou fazer as perguntas e eu gostaria de conversar com você. Fiz a primeira pergunta. Querido, fala comigo. Querido, fala comigo. Olha só, vou te dizer uma coisa. Ou você fala comigo, a gente não vai sair daqui, porque eu tenho todo o tempo do mundo para a gente ficar aqui. Fiz a pergunta, por que você
Por que você está fugindo da escola? Por que você, quando vai para a escola, as poucas vezes que você vai para a escola, você agride o professor, você é tão violento? O menino levantou a cabeça, estava cabisbaixo, levantou a cabeça. O menino tinha uma gagueira tão acentuada, tão grave ou crônica, vamos dizer assim, ele não conseguia, ele demorava muito tempo. Esse menino era vítima de um bullying tão fechado na escola. Aí a diretora não conseguia perceber, a equipe escolar não conseguia perceber isso, né? A mãe em casa, muito menos, ele não tinha com quem falar, ele não tinha com quem se abrir. Aí você vai dizer assim, mas aí você vai... O menino lá, assassino, esqueço o nome, Wellington, sabe aquele de Realengo? Lembra do que eu estou falando, gente? O menino que entrou na escola e matou e depois sugerindo que ele tivesse sido vítima de bullying. Então você está defendendo aquele adulto, ele não era menor. Você está defendendo, está dizendo que o menino, só porque ele sofreu... Não, eu estou dizendo que esse menino, ele tem condições, ele tem propensos grandes de se tornar... Você está dizendo que tem algo por trás. Tem algo por trás disso. Esse menino, ele pode chegar a cometer um crime, avaliar, pode. Né? Extremamente revoltado, extremamente fechado, extremamente inibido, um menino que não se socializava, um menino que tinha uma vida desgraçada dentro de casa, a mãe trabalhava o dia inteiro, não tinha pai, enfim. Quando eu falo assim, como criar um adolescente bandido, um adolescente infrator, enfim... A gente sabe como isso acontece. Você consegue perceber se você começar a acompanhar desde pequeno e você percebe assim. Eu digo que o judiciário a gente não consegue dar conta sozinho. Ou a sociedade faz alguma coisa como um todo, ou o Estado faz alguma coisa como um todo. Investir mesmo em educação, investir em trabalho. Porque eu estou cansada de assistir, doutora. Assim, eu estou aqui há muito tempo. E eu vejo os meninos que falam assim. Essa semana eu tive uma notícia dessa, que um adolescente virou para a mãe e falou assim: o que você quer de mim é muito. Você quer que eu espere muito para conseguir ter as minhas coisas. Você quer que eu estude, você quer que eu vá para a faculdade. Olha, no tráfico eu consigo isso rapidinho. Esse é o problema. Né? Eu já atendi menino, aí você tem um menino. Tem que dar uma parada. Então tá. A gente, como sempre, é difícil até dar um intervalo aqui. Já voltamos.